E aí, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do canal, esse espaço criado, desenvolvido e preparado para você que atua no segmento de elevadores e quer saber todos os segredos comerciais de quem vende elevador, quem monta elevador, quem faz manutenção e quem faz modernização desses equipamentos tão essenciais para o nosso dia a dia. E hoje o nosso tema é bem polêmico. A gente vai falar sobre aquele termo que todos nós já ouvimos algum dia, que é biscateira. O que será que isso significa? O que será que isso faz com que os nossos clientes identifiquem o que está por trás dessa palavra? Fica aí para a gente falar sobre esse termo. E antes da gente começar, vamos agradecer a Infoleve, o nosso parceiro aqui do canal, que permite que nós estejamos aqui todas as semanas com conteúdo novo, conteúdo polêmico, às vezes conteúdos que é praticamente uma aula, né? Tem conteúdo aqui no canal que dura como se fosse realmente uma aula. Então, um agradecimento especial à Infoleve. Vamos lá para o conteúdo? E aí, pessoal, bora falar desse termo tão pejorativo que a gente tem ouvido bastante aí no mercado. Eu, pelo menos, ouço esse termo desde quando eu entrei no segmento, no século passado, em 1998. Exatamente isso. Da onde surgiu a ideia da gente começar a falar desses termos, ou então dessas crenças, desses conceitos que o mercado ainda tem em relação às multimarcas? Na Expo Elevador, que foi um sucesso esse ano, né? Reuniu muitas empresas aí, multimarcas, mas principalmente fornecedores que têm qualidades excelentes e que muitos deles fornecem também para as multinacionais. E a maior parte das conversas que nós tínhamos ali nos corredores era sobre o aumento, né, da quantidade de empresas no mercado multimarcas de uma qualidade excepcional, tanto pelos produtos que elas utilizam, né, os componentes que elas utilizam nos seus produtos, ou nos seus elevadores, ou na sua manutenção, na sua modernização, quanto pelos processos que essas empresas passaram a adotar, como, né, uma organização melhor da manutenção preventiva, então ter um padrão de excelência para manutenção preventiva, processos e procedimentos para testes de segurança que no passado eram muito exclusivos das multinacionais e que hoje muitas multimarcas fazem esses testes de segurança, né? O controle que elas têm de todo o funcionamento do equipamento, a manutenção do equipamento, então, os sistemas de gestão de manutenção que são excelentes, quer dizer, você consegue acompanhar tudo que foi feito naquele equipamento, que deixou de ser feito naquele equipamento, e isso trouxe uma qualidade para o mercado que a gente não pensava que isso pudesse existir lá no século passado. E será que isso é de hoje? Não, né, gente? Isso não é de hoje, não foi da noite para o dia. São anos aí de desenvolvimento de processos, procedimentos e formas de trabalhar das multimarcas que foi consolidando o mercado. Mas nem por isso, nem por esse crescimento da qualidade das empresas multimarcas, é que a gente deixou de ouvir termos muito pejorativos sobre o mercado multimarcas, né? E por que que isso é usado? Aí eu vou dar uma olhada, vou ler aqui para vocês um texto que eu escrevi no LinkedIn, que é importante que você entenda, né? Que foi exatamente o significado do jargão biscateira no nosso mercado de elevador, né? Então, esse termo pejoratista e elitista tenta induzir o cliente a acreditar que empresas nacionais e multimarcas não têm condições e estrutura para realizar uma boa manutenção em equipamentos de transporte vertical. Então, aí, o que que a gente fala, né, sobre esse ponto? O consumidor, ele adquire produtos e serviços muito mais por um processo inconsciente. A compra não é racional, gente. Nem quando nós estamos negociando o preço, a compra é racional. Quando a gente estuda comportamento do consumidor, a gente aprende que todo o processo de compra, ele é tratado via gatilhos, né? E esse gatilho que
é utilizado, né, principalmente pelas multinacionais aqui no nosso mercado, é para causar um medo no consumidor. Então, se o consumidor acredita que só as multinacionais têm capacidade para atender os seus elevadores, logo ele não vai querer nem ouvir ou conhecer a estrutura de uma empresa que, de repente, pode oferecer um serviço até de melhor qualidade. Então, continuando. Mesmo não sendo utilizado abertamente na frente do cliente, esse conceito é a base do marketing do medo. Eu tenho usado muito esse termo aqui, tanto nas minhas aulas, nas minhas palestras, quanto lá no LinkedIn, para deixar claro que é o marketing do medo. Então, ele acaba criando uma concorrência super desleal no mercado, né? Aí, o interessante é que para a gente mudar esse cenário, não adianta a gente só trabalhar com a forma da racionalidade com o nosso cliente. A gente vai precisar entender quais são as crenças que o nosso cliente tem em relação às empresas multimarcas para conseguir mudar esse entendimento que ele tem, né? Então, quando a gente fala de que uma multimarca pode ser uma melhor alternativa, o que vai aparecer na cabeça do cliente? Para ele, porque isso foi ensinado, né, pelas multimarcas, que existem só dois tipos de empresa no mercado. Você vai ter as multinacionais, tá, que tem estrutura, tem fábrica, tem produto, tem processos, tem engenharia, e existem as outras, né? O termo biscateira não pode ser usado na frente do cliente. Isso, as empresas pedem que isso não seja falado, a palavra, mas o conceito é muito utilizado, principalmente pelos consultores comerciais e pelos supervisores de operação aí das grandes empresas, tá? Ele vai trazer o conceito de empresa mal gerenciada, né, uma empresinha de fundo de quintal, uma empresa que não cumpre, né, todas as regras de mercado, como as tais biscateiras. Então, para o cliente, são só esses dois mundos que existem, né? O top e o lixo. Né? Quando, na verdade, quando a gente vai conhecer de verdade o mercado, e eu estou nessa jornada, né, mais de 4 anos e meio, né, olhando de fato o que acontece dentro do mercado multimarcas, a gente vai perceber que é um mercado, sim, heterogêneo, não é um mercado tão homogêneo dessa forma. Então, você vai ter empresas realmente muito pequenas, com pouca estrutura, com pouca gestão, mas você vai encontrar empresas que, independente do tamanho, elas contam com processos, procedimentos e padrões que muitas vezes são superiores ao que a multinacional apresenta naquela localidade em que ela atua, né? Então, se você faz uma visita numa empresa multimarca de uma cidade específica, que aquela empresa foi criada ali e o dono daquela empresa mora naquela comunidade, eu garanto para você que a estrutura dessa empresa vai ser superior ao posto de atendimento ou ao serviço de um técnico residente de uma multinacional. Por que isso acontece? Porque para essa empresa multimarca que está ali criada e é gerenciada por uma pessoa da comunidade, ele tem uma responsabilidade muito maior do que só o negócio. Ele faz parte daquela comunidade. Então, se ele não adotar um processo e um procedimento adequado, seguindo as regras para garantir a segurança do usuário, o conforto do usuário e garantir que o síndico, que é responsável civil e criminalmente por aquele equipamento, se ele não tiver protegido, não é só o síndico que vai ter problema, é o dono da empresa, porque ele faz parte daquela comunidade, né? Enquanto que se você for comparar essa estrutura dessa empresa multimarcas com uma estrutura, por exemplo, de um posto de atendimento, ou até a estrutura que um técnico residente tem à sua disposição, você vai perceber que a empresa multimarcas muitas vezes tem muito mais coisas a oferecer, incluindo testes de segurança, que é uma coisa que as multinacionais vendem como sendo testes únicos que eles fornecem, né? Eu fiz um texto recentemente no LinkedIn, essa semana, sobre um problema que me foi passado, um problema com uma barreira eletrônica de uma porta de um elevador,
em que uma multinacional encaminhou um orçamento de R$ 4.600 para fazer o serviço de troca dessa barreira com um produto que é altamente comercializado no segmento. Então, outras empresas multimarcas têm acesso ao mesmo produto, e enquanto que essa empresa estava vendendo por R$ 4.600, tá, a peça com a aplicação, eu encontrei no mercado empresas honestas, que têm processos, que fazem tudo do jeito que precisa ser, entre 1.700 e 2.700 para o mesmo reparo. E aí, eu postei isso no LinkedIn, tem recebido muitos comentários bem interessantes, vale a pena entrar lá para dar uma olhada. E entre um deles, me chamou a atenção que ele fala assim, é a eterna discussão sobre, né, a concessionária e a oficina de bairro. O que a gente precisa pensar, gente, que hoje em dia não existem só as concessionárias e as oficinas de bairro, que eram as antigas biscateiras, aquele mecânico com aquela oficina suja, né, que você parava o carro lá, ele fazia o conserto do seu carro no meio da rua, né, usava peças de origem desconhecida, tal. Hoje não é só assim que o mercado automotivo funciona. Você já tem centros automotivos, né, que dão show de atendimento, de qualidade, te comprova a peça original, da onde vem, qual que é o fornecedor, né? O mesmo a gente consegue enxergar nas empresas de elevador, né? E quem toma a decisão de contratar a multinacional, né? O centro, né, automotivo dos elevadores, né, aquele centro muito mais com infraestrutura, ou então realmente uma oficina de pequenininha ali, sem processo. É você o síndico. É o síndico que tem esse direito de escolher o que ele quer para o seu edifício, né? Com todos os benefícios e malefícios disso. Agora, o que a gente não pode colocar são respostas de colocar o síndico contra a parede. E aí eu quero chegar no ponto que eu quero ler para você a resposta que foi dada para esse síndico. Segura aí que eu vou colocar aqui para vocês acompanharem. Então, presta atenção, foi uma resposta enviada por WhatsApp, então tem um texto, né? Esse texto tem alguns errinhos, tá? Então, o que eu estou colocando para vocês acompanharem aqui é na íntegra, inclusive com os erros de digitação aí de concordância, tá? Então, é assim, ó, não podemos comparar o nosso preço com essas prestadoras. Por que não? Não é mesmo? Aqui já começa essa questão de falar que as outras prestadoras de serviço não chegam aos pés, né, dessa empresa multinacional. Primeiro, que o único intuito deles é ter você como cliente. Como assim? Né? O intuito dessa empresa multinacional não é ter esse condomínio como cliente. O intuito dessa empresa, é ter esse elevador sendo mantido com qualidade acima de tudo. Então, por que não cobra mensalidade? Por que cobra a venda do reparo? Se o único objetivo de uma multinacional é garantir que o seu elevador não vai ser descaracterizado, e a gente já falou sobre isso, então faça o serviço de graça. Não é verdade? É claro que a multinacional tem como objetivo garantir a carteira de clientes para o resultado final financeiro. É óbvio, né? Aí olha só isso. Afirmo que, como fabricante, e relato casos de problemas ocorridos referente a isso. Gente, não dá nem para entender o que essa pessoa escreveu, né? Mas eu deduzo que ela está querendo dizer que existem problemas, né? Com outros condomínios que fecharam contrato com empresas menores, que são as multimarcas. Mas eu posso garantir para vocês que tem muito cliente com problema com as multinacionais também. A gente já fez um episódio sobre isso, né? Temos toda uma estrutura. CPSI, o que significa isso para o cliente? O que significa CPSI para um cliente de um condomínio, para um síndico? Gente, isso é arrogância. Quando a gente não explica para o cliente do que a gente está falando, isso é arrogância, tá? Seguro de mais de 18 milhões. Para que serve esse seguro? Né? O que é? Gente, as empresas multimarcas também têm seguro.
Só que os seguros não são tão gigantes porque elas não são tão gigantes. É claro que uma empresa multinacional tem que ter um seguro desse tamanho. Agora, se acontecer algum problema aqui no condomínio desse síndico, esse seguro serve para quê? Né? Muitas vezes a gente pensa que esse seguro é para proteger o síndico, não é não. É para proteger a estrutura da multinacional. Se acontece um acidente, esse seguro vai ser usado para proteger o nome, a marca da multinacional. Garantia e, mais importante, segurança, que é o nosso principal pilar. Ela escreve pular, mas eu acredito que é pilar essa pessoa, né? Realmente me espanta estar com cotações dessas prestadoras. Como assim? Quer dizer que o síndico, ele não pode fazer cotações, ele não pode escolher o melhor preço, ele é refém de uma única empresa, né? Então, eu quis trazer esse tema para vocês aqui, já está no meu LinkedIn, está nas minhas redes do canal, tem gente copiando esse tema e compartilhando, para a gente se questionar como que a gente consegue atuar, né, contra o marketing do medo. Nós, multimarcas, precisamos estar cada vez mais preparadas para mostrar para o nosso cliente que isso não é uma verdade. E como que a gente prova isso para os nossos clientes, né? Mostrando que nós somos empresas que temos, que ele pode confiar, que nós temos estruturas, que nós temos um plano de manutenção preventiva adequada, que não é mais aqueles 15 minutos, se vocês olharem lá no meu LinkedIn, vocês vão ver técnicos que acabaram de sair dessas empresas falando da pressão por fazer manutenção em 15 minutos, né? A maioria das empresas multimarcas que eu visito, que eu conheço, o planejamento de preventiva, ele prevê tempos superiores a esses 15 minutos, considerando o tipo de equipamento que está ali instalado. Né? Treinamento para os nossos técnicos, o quanto que você investe em treinamento, a Infolev oferece sempre treinamento, né? O quanto que você tem disponibilidade de componentes originais, e quando a gente fala originais, são os mesmos fabricantes que fornecem para essas multinacionais. Né? A gente tem que provar isso para o cliente. Lá na feira, nós estávamos com expositores que fornecem para nós e fornecem para eles também. Existem marcas aí que não diferenciam o produto que eles oferecem para nós, multimarcas, e também para o mercado da multinacional. Isso a gente tem que deixar claro para os nossos clientes, para que aos poucos a gente consiga minar essa crença, né, de que só a multinacional é que tem estrutura. E, ao mesmo tempo, a gente precisa mostrar para o cliente que, sim, o mercado multimarcas não é heterogêneo, não é homogêneo, ele é heterogêneo. Você tem vários tipos de empresas, sim. Existem empresas que fazem coisas erradas? Sim, mas tem muita empresa honesta e que tem uma estrutura melhor do que ele pode imaginar que ele conta ali com a empresa que hoje atende ele. Então, a gente tem que dar essa liberdade para o nosso cliente poder escolher. É isso aí. Espero que você tenha gostado desse mais um episódio polêmico aqui no canal, né? A gente está trazendo algumas polêmicas aí e encaminha esse episódio para mais pessoas, para participar dessa discussão, para a gente se fortalecer. E se inscreve aqui no canal, logo mais vou começar a trazer novidades para vocês de um movimento que a gente está criando aí no mercado, o movimento CDE. Ainda não vou dar detalhes, mas se prepara, porque tem coisa boa vindo aí e já tem data para você reservar a tua agenda, tem tempo para você poder fazer esse agendamento, mas vem novidade aí, coisa muito legal. E te vejo na próxima semana. Até lá, tchau, tchau.